Alexandre Bortoluz. Na tribuna. Uma parte, vereador, de imediato, caso possível. Sua parte, vereador Scalco. Obrigado, Bortola, mas eu gostaria de retomar o assunto anterior, Bortola, porque eu vejo o PSB, que é um braço do PT no governo federal, que é de esquerda, que faz parte do governo Adiló, porque eles têm muitos cargos lá, né? Cargos, secretários, indicações. Eu queria saber a posição deles sobre a Maesa. Se eles estão no governo, no projeto do governo, cheios de cargos lá, secretariado indicado por eles, eu quero saber por que eles não ajudam o projeto do governo. É toda a turma do Friso batendo contra. Eu não estou entendendo isso aí. Para mim, isso é ter o inimigo na trincheira. Muito obrigado. Obrigado, vereador Scalco, e bom dia a todos os presentes, as pessoas que nos acompanham no TV Câmara Canal 16 e nas redes sociais. O meu assunto acaba sendo outro, e aqui o meu assunto é para refrescar um pouco a memória da esquerda nesses 100 dias. Porque trouxeram alguns assuntos aí, eles não trazem o outro lado, que são as notícias que saíram nesses 100 dias, né? Então, e eu não sou melhor do que ninguém, mas em 2015 me formei em Relações Internacionais, comecei na Faculdade de América Latina e terminei na FSG, e um pouco a nível internacional do que está acontecendo nos dias atuais, a gente acompanha, entende e analisa junto com outros analistas internacionalistas o que ocorre. Então, tem falas do atual presidente que não condizem com o posto no qual se encontra e cria uma celeuma e um problema internacional muito grande. A exemplo da notícia aqui, Estados Unidos e União Europeia criticam declarações de Lula sobre guerra na Ucrânia. Então, como é que tu vai estreitar laços com Estados Unidos e União Europeia, né? Um bloco de países, que é a União Europeia, mais importante do mundo, Estados Unidos, que é um dos países, uma das maiores potências mundiais, e a gente vai começar a criar atrito desnecessário com um assunto que acaba nem sendo pertinente ao Brasil. Outra notícia que eu trago, né, e que o atual presidente, e isso tudo para refrescar a memória, vereador Zanquim, porque as pessoas não acho que tem memória curta e acabam esquecendo, né? E aqui uma opinião de um comentarista, numa coluna, que ele diz assim, ó, Lula não pode indicar amigo do peito para ministro do STF. Foi as palavras do próprio atual presidente. O amigo do peito, o Zanin. 2/3 dos processos do Zanin são em defesa do Lula, de toda a roubalheira que o país teve. Em 14 anos, sei lá quanto tempo que foi. Entendeu? Outro assunto mais recente, e que eu acho que é um absurdo, porque o cidadão que está lá, ele se considera o pai dos pobres, mas o cara gasta 200 mil reais em imóveis. 200 mil reais, um sofá de 65 mil reais. Elétrico, que deita, estica os pés, faz massagem, mas para quê? Mas trabalha um pouco. Não fica, quer comprar para quê? Para ficar deitado lá? Aí compra uma cama de 42 mil reais. Com tecido italiano e não sei o que mais. Mas para que valoriza a indústria brasileira? Compra os tecidos do Brasil? Por 42 mil reais numa cama. 65 mil reais num sofá? Não dá nem para falar o que eu penso aqui, mas deve ter desculpa o termo, o traseiro de ouro. Uma declaração de líder da bancada. Para estar sentado lá, tranquilo, à vontade. Sua parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Bortola. Olha, é inacreditável a gente ver o 100% da fiasqueira. O governo da fiasqueira. Esse é o nome certinho. 100 dias de fiasqueira. Vamos lá. O vereador sobe na tribuna e diz que tem 700 pessoas na rua aqui e vão trazer mais recursos. Vão trazer para quê? Para deixar as pessoas na rua? Trabalho, dignidade, oportunidade, eles não conhecem essas palavras no dicionário deles? Mais médico, falaram agora, 80% é para financiar a ditadura.
Não falaram no sofá e na cama, o senhor falou 105 mil só nesses dois, não falaram. Não falaram dos R$18 de aumento do salário mínimo, não falaram. E querem trazer os 100 dias. Falou que retiraram as pesquisas, tiraram a robótica, o incentivo da robótica nas escolas. O que é isso? Foi vocês que tiraram. O vereador Lucas disse que abasteceu a R$10. Me traga a nota, vereador Lucas. Que o senhor abasteceu em Caxias a R$10. É fácil falar quando tem o microfone. Deve ter ido perto de 8, 1 ou 2 semanas, e com certeza, com a agilidade do presidente na época que retirou o PIS e COFINS, conseguiu, né, que o pobre, que o trabalhador pudesse abastecer e ir de carro e não ir de bicicleta. Mas traga a nota. Aí foram 100 dias do filme de terror. Falaram que 1/3 do desgoverno foi feito. Parem! Se fazer 100% vai acabar com o país. Foi 1/3 de fiasqueira, agora chega, para. O PT roubou bilhões de reais em 14 anos. Bilhões! E acho que em 4 anos nós íamos recuperar. Por favor, gente. Aí, política do ódio. Falaram agora. Bancada do PT. Política do ódio. Política do ódio foi quando o presidente deles, falou que quer o mal, né, que quer a morte, que quer isso, que quer aquilo contra o senador da República. Né? Não vou nem falar as palavras que ele falou, que vai ficar até feio. Aí veio o PSB, através do vereador, discutir a questão do 8 de janeiro. Mas por que não assinaram a CPMI? Não, estavam oferecendo 60 milhões para que retirasse. Qual é o medo? Mas qual é o medo? Que fique preso quem quebrou. E aí tudo bem. Mas o que eles não querem mostrar, vereador Bortola? O quê? Qual é o medo de oferecer 60 milhões em emendas para que não saia a CPMI? Por favor, ter o microfone para falar é fácil. Agora, faço essas defesas, eu gostaria de saber. Obrigado, vereador, desculpa. Agora, vereador Bressan, o senhor que além de colega é meu amigo, e desculpa a palavra, mas o senhor que é gordinho, segundo Lula, culpa os gordos por avanço na fome no Brasil. O senhor é o culpado. O senhor tem que parar de comer. Mas na campanha era picanha à vontade para todo mundo, né? Que foi falado, inclusive, também da gasolina, do preço, que chegou a R$10 e que agora está 5, e que, graças a Deus, que está 5 pila, tem que baixar mais. Estavam prometendo a R$2,50, tem que baixar mais. Péssima parte, vereador. E o vale picanha do povo? Eu não quero vale picanha para mim, eu tenho certeza que a maioria dos vereadores não querem para si, mas é para a população menos favorecida, que não tem dinheiro para fazer churrasco no final de semana, e que foi os termos que ele usou, para tomar cervejinha, para comer picanha. Cadê? 100 dias de governo, não tem uma picanha na mesa do menos favorecido das comunidades aí. Quem é que me pediu a parte? Vereador Fantinel. Vereador Bortola, eu queria só contribuir aí um pouco com a sua fala, de uma forma bem tranquila, dizer o seguinte: o que a gente ouve, as bancadas de toda a esquerda, e quando eu digo toda a esquerda não é só o PT, são várias, né? Mas o que a gente ouve é que não houve roubo, que tudo isso é mentira, que não houve roubo, né? E a pergunta que eu gostaria que explicassem, que nunca explicaram, é: se houve roubo, se não houve roubo, por que foi devolvido tantos bilhões de reais para o governo, para os cofres do governo? Se eu não roubo, eu não tenho que devolver. Então é simples, a gente não precisa entrar em um monte de detalhes. Não, se não houve o roubo, por que eu devolvi o dinheiro? Era isso, vereador. Vereador Fantinel, e aqui eu quero deixar uma reflexão bem simples para encerrar, né, que a excelentíssima senhora primeira-dama, né, do atual governo, nós temos que fazer uma reflexão. Se ela realmente é socialista ou ela é socialite. É isso que nós temos que pensar. Porque a farra com o dinheiro público que está se gastando é surreal. E o vulgo pai dos pobres, que vai lá, faz vídeo, abraça e tal. O pobre, tem uma música que diz, né? Infelizmente, o pobre cada vez fica mais pobre. Obrigado, presidente. Obrigado. Ainda que